Salve, salve Brasil lotequeiro! No ar, a minha, a sua, a nossa Vovoteca TV. Dentro do 916 da loteca, prêmio de 1.600.000. Hoje o vídeo 2. O vídeo onde vamos colocar aquele jogo sugestão. Lembrando sempre, na quarta, análise das enquetes. Era uma, agora é duas. E o jogo das enquetes. Isso na quarta. No jogo da enquete eu não dou palpite nenhum. Eu vou fazendo aquilo que a enquete indicou e monto aquele joguinho básico também de 5 duplos. E hoje é o jogo sugestão. É o jogo onde eu procuro colocar uma pimenta a mais, tentar fazer um jogo mais ousado, buscando um prêmio maior e tentando levar vocês a pensarem junto comigo. Sempre eu dou palpite embasado em alguma análise. É isso aí, Matheus, toca a vinheta que vamos começar! E como estamos começando, não se esqueçam, dê aquela força pro canal. O canal está evoluindo rapidamente, graças a Deus, graças a vocês que estão nos acompanhando, nos apoiando. Mas não esqueçam, quem ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, né? Acho que vale a pena. Deixem aquele like, o like da sorte do lotequeiro. Tocou no like, é como apertar o trevo da sorte. Chama que vem, a sorte chega. E não esqueçam, acionem aí o sininho e recebam as notificações dos novos vídeos. Vovoteca TV é apenas um canal informativo do www.vovoteca.com e do Lotequeiros BR. Lotequeiros BR, que é comandado pelo Matheus, meu filho, e hoje, quinta-feira, ele está lá bem dedicado, fazendo as 14 análises e os palpites do blog, tá? Do blog Lotequeiros BR. Necessariamente e provavelmente acaba ficando diferente das minhas. É um outro tipo de visão. O Matheus e o Paulinho, que cuidam do lotequeiro, são mais jovens, então eles têm uma visão diferenciada. E aqui é o JP, é aquele lotequeiro raiz. Muitas vezes erra de teimoso, né? Mas continua insistindo. É isso aí, galera. Eu começo mostrando para vocês a segunda parcial da enquete Vovoteca. Ontem foi a primeira, hoje é a segunda. Já superando na manhã dessa quinta-feira 1.500 votos. Um número legal, né? E também, olha, vocês percebam que na enquete tem poucas mudanças, poucas variações. É um ponto a mais, um ponto a menos. Eu aproveitei para corrigir que eu tinha errado o jogo da Ponte Preta ontem. Corrigi apenas nos comentários. Mas hoje vocês veem novamente, agora sim com as porcentagens corretas. Vê aí o favoritismo. Vê aí que a coisa ficou da maneira que vocês votaram, não da como eu coloquei. Eu acabei copiando ontem errado as parciais do jogo do Atlético Paranaense São Paulo e repetindo o jogo da Ponte. E não era isso que eu tinha que fazer, né? Mas hoje eu fiz certo, ok? Confiram. Fez o print? Agora eu vou mostrar a outra. É a enquete de duplos. Enquete de duplos, ela é até um pouco complicada, porque você imagina que um jogo ele tem 3 variações de duplo. Coluna 1 e coluna do meio, mandante e empate. Coluna do meio e coluna 2, empate e visitante. E coluna 1 e coluna 2, que é aquele que nós chamamos de duplo aberto. Eu chamo de duplo mágico, porque vai pegar as pontas ali, pode fazer uma magia no seu jogo. Então hoje eu estou puxando aqui o top 7. Vocês veem que é de 1 a 7 os melhores duplos indicados. Como é isso que eu falei, são vários duplos, então gera várias respostas. Muitas vezes um único jogo ele pode estar até no top 7. Ele entra às vezes como uma ótima votação de coluna 1,5 e essa votação fica ali na segunda posição do ranking. E depois ela repete lá para o jogo 5 com coluna do meio e coluna 2. Então o que eu fiz para aliviar isso aí, facilitar a montagem de um jogo se baseando nesse tipo de enquete? Quando o mesmo jogo, até do 1 ao 7, ele se repete, eu uso apenas a primeira votação dele, a melhor votação dele. E quando ele vai se repetir novamente, eu não deixo ele se repetir. Aí eu subo aquele que vem imediatamente abaixo na votação.
É uma ideia do grande lotequeiro e amigo lá de Manaus, que me ligou e me passou isso. Eu aproveito para desejar tudo de bom para a população do Amazonas, a população de Manaus, que vive uma situação crítica, muito crítica, até com falta de oxigênio. Quer dizer, o pulmão do mundo com falta de oxigênio. É muito triste isso, mas vamos lá, vamos em frente. Eu sei que Deus está olhando por todos e as coisas vão melhorar, rapidamente vão melhorar. A vacina está chegando, eu vou lá entrar, eu sou de risco, vou tomar minha vacina sim. Eu tomo todos os meus cuidados aqui na minha região. Eu me isolei, né? Até porque eu posso me isolar, eu trabalho em casa. Mas eu sei que aqueles que têm que sair têm que se cuidar mesmo, é máscara, é álcool gel. Evite mesmo, evite aglomeração, sai fora desses pancadão, pelo amor de Deus, galera. Dá um tempo, depois nós vamos dar na pancada todo mundo junto. Mas aí quando tiver melhor, tá ok, galera? Falando isso, vamos então ao meu jogo sugestão na tela. Então nós temos ali no jogo 1, eu vim aí com o Seco no Liverpool, né? Briga pela liderança, quer dizer, fazer valer o mando pode fazer toda a diferença. Quer dizer, é clássico, eu sei que o United vem muito bem, tá até melhor, né? Tanto que tá na frente, mas o Liverpool se planeja chegar lá na frente, tem que aproveitar o clássico em casa e fazer os 3 pontos. Coluna 1 então para Liverpool. No 2 eu acho que o CSA deve vencer, porque vencer significa ele se manter no G4. E vencer em casa não tem sido uma coisa difícil para os alagoanos. Eles têm, para vocês terem ideia, a segunda melhor campanha de mandante. 12 vitórias, 1 empate, não empata, hein? E 4 derrotas. Lógico, o Avaí também é um bom visitante, com 7 vitórias, 3 empates, mas também perde, 7 derrotas. Cruzando os dados e vendo as necessidades e o CSA à frente, eu acho que o CSA deve confirmar mais uma vitória em casa. Jogo aberto aqui para Remo e Londrina no 3. Por quê? Porque os paranaenses vão pro tudo ou nada. Nessa briga pela segunda posição, né, que eles estão ali disputando com o Paysandu. O Remo já está lá classificado e o Paysandu visita o Ipiranga. Ou seja, contando que o Paysandu não vença ou empate ali, cabe aqui então ao Londrina visitar o Remo e bater. Muita gente fala, pô, mas o Remo vai facilitar. Olha, galera, não vai facilitar não. Eu acho até que ele queira ajudar o co-irmão aí. Imagine os dois subindo, Remo e Paysandu, para a Série B. Olha o quanto valoriza o estado, valoriza até a crônica esportiva local e a coisa deve fluir mais ou menos assim. O Remo não vai dar moleza não, por isso que eu tô abrindo aqui, ou um ou outro, tá? Coluna 1 ou coluna 2. Fluminense seco, eu vou com medo aqui nesse jogo, até pela sacolada que o Flu levou do Corinthians ontem, né, quarta-feira, aquele 5-0, deve estar atravessado, mas é o seguinte, o time, ele tá precisando brigar, ele tá na luta pela Libertadores. E aí quem pode pagar o pato é o Sport. É vencer ou se complicar aí até lá em cima pro Fluminense. Joga em casa, eu acho que ele vai superar esse trauma de ontem, né? Espero que supere e vença o Sport. Ok, galera? Já no jogo 5, o Juventude recebe o Cruzeiro. Eu tô indo aqui de Juventude e empate. Por que Juventude e empate? O Juventude ele veio de 2 derrotas fora. Perdeu de 0-1 pro Cuiabá e 2-1 pro Brasil de Pelotas. Porém, ele permanece na briga direta ali pelo G4. Ele tá colado ali. Ele depende dele. Já o Cruzeiro, a Raposa, o que é isso, Raposa? A Raposa perdeu ontem pro Lanterna Oeste. O time tá em dificuldade, né? Notório para todo mundo. Rola dificuldade financeira. Vida dura para a Raposa. Espero que se recupere. Não vai cair, porque não vai cair mesmo. Tem time muito pior. Tá ali numa posição meio que até de sossego. Se não tivesse perdido aqueles 6 pontos iniciais, estaria lá na frente brigando. Hoje não dá para brigar, mas o Juventude pode brigar. Ou o que vai acontecer é que ou ele ganha, ou o Cruzeiro equilibra e empata. Então, Juve, empate. O Vascão no 6.
eu vou seco porque ele está recebendo quem? Recebendo o Lanterna, 3 pontos da Degola, com um jogo a menos. Tá. Aqui ficou claro, né? Eu escrevo antes aqui, ó, no meu papelzinho, não leio de ninguém não, eu escrevo. O Vasco melhorou muito nesse segundo turno. Ele já está 3 pontos se afastando da Degola, tem um jogo a menos. Recebe o Lanterna, então só pode esperar que ele vença. Não vai, né, pisar na bola desse jeito. Até porque o Lanterna não ganhou nenhuma no retorno ainda, tá? Aí eu vou pro jogo 7, jogo encrenca, né? Aquele jogo que você olha dá vontade de enfiar logo um triplo. Oeste e empate. Por que Oeste e empate? Jogo em Barueri, que é aqui ao lado da minha Osasco. Oeste melhorou muito, tá? Ele tá na lanterna, mas a sequência dele nos últimos 5 jogos, ele venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. O Confiança tá acima? Tá acima dele, mas tá com a confiança em baixa. Se você pegar o retrospecto dos últimos jogos, o do Oeste é bem melhor. Então aqui, para não correr risco, eu estou indo de Oeste e empate. Esse é mais um duplo que eu estou usando. Ok, galera? Então lá foi o jogo 7. Vamos partir então para o jogo 8. E no jogo 8 lá vem eu com outro duplo aberto, outro duplo mágico. Penso eu que Atlético Paranaense e São Paulo é e sempre foi um jogo encrenca. Durante vários anos o São Paulo ficou com essa peste na cabeça que ia lá e perdia. Até jogando bem acabava perdendo. Mas aí ele ganhou, quebrou esse tabu. Ganhou lá uma vez e até começou um tabu, porque já ganhou a segunda também. Vem a 2 visitas ao Furacão sem perder. Jogos desses times é sempre embaçado. É sempre placar de 1-0, 2-1, tá. Nesse meio aí, nos últimos, 10 confrontos, parece que só uma vez o Atlético Paranaense enfiou 3-0 no São Paulo. No mais, é sempre assim, 1-0, 0-1, 2-1 e fica por aí. É jogo dificílimo pelo fato que o Atlético Paranaense ele teve uma campanha ridícula no primeiro turno. Se vocês lembrarem, ele fechou em 17º lugar na zona de rebaixamento. E agora, ele faz no segundo turno ao contrário. Tá lá em cima, tá com campanha de Libertadores, ou seja, mostrou que reagiu, mostrou uma grande evolução, tá ok, galera? Eu junto a isso, esse poderio de momento do Atlético Paranaense e a necessidade do Tricolor, que precisa superar essas 2 derrotas da sequência que teve, que não o tirou da liderança, mas já deixou ele ameaçado, principalmente pelo Inter que cola e pelo Atlético Mineiro que pode colar também. Então ele sofrendo essa pressão, ele vai ter que dar um jeito. O Muricy chegou para auxiliar, né? Vai auxiliar ali e tal, já reuniu os atletas. Eu acho que isso pode ter motivado. O São Paulo deve jogar diferente e vai ser esse jogo então da maneira que vinha sendo os outros jogos entre eles. Alguém ganha por uma diferença mínima, na minha opinião. Por isso esse alguém eu não sei quem é. Então eu abro duplo mágico para Atlético Paranaense e São Paulo. Chego agora no jogo 9, vou de Ponte Seco, que após 2 empates, 1-1 no Derby Campineiro e 2-2 contra o Forte Cuiabá em casa, a Macaca se afastou ali da turma de cima. Agora ela está 4 pontos atrás. 4 pontos é uma vitória e um empate. E, por que não, uma vitória agora para ela voltar, pegar um embalo e brigar nas últimas rodadas, né? E já vai estar faltando muito pouco, né? Acho que é 4 rodadas. E aí, para tentar uma vaguinha para subir novamente. Pega o Timbu, que ao contrário, né? Tá buscando pontuar, buscando oxigênio, que hoje está só 3 pontos afastado da Degola. Mesmo com esse risco todo, eu vou de Macaca Seco no jogo 9. No jogo 10, aqui eu vou contra a opinião geral. Por quê? Porque o Chapecoense é melhor, está classificado, porém ainda não é campeão da Série B, quer ser campeão da Série B, vai disputar até o final com o América esse título. Porém o Vitória para mim está mostrando algum poder de reação, né? Eu sempre gosto de ver o momento, e o momento foi ontem. Foi lá, empatou em 2-2 contra o Avaí que é postulante, né, a subir, empatou ali 2-2 com o Avaí
e foi buscar esse gol aos 91 minutos. Quer dizer, estava perdendo, mas não queria perder de jeito nenhum, e brigou e buscou o empate. E novamente ele vai brigar até o último minuto. Eu acredito que possa pintar aqui essa coluna 1. Vou torcer por isso, é evidente. Estou aqui no jogo 11, empate no clássico italiano, é o segundo contra o quarto, ambos estão com desfalques, um pouco mais pro lado da Juve, tá, galera? E outro detalhe aqui, quando a Inter, falando nisso, eu tô com a Inter aqui, esqueci de mostrar, né? Outra camisa retrô que eu tenho, acho muito bonita ela, bolinha aqui e tal. Mas é o seguinte, quando a Inter recebe a Juve, normalmente o jogo é embaçado, também não tem muita diferença de gol. Nos últimos 3 encontros entre eles com o mando da Inter, a Juve levou 2 vezes, venceu 2, estava em um momento muito bom e houve um empate. E como eu não tenho tanto duplo para gastar, aqui eu vou de empate seco no clássico italiano da Série A, tá ok, galera? No jogo 12 é outro pega para capar aqui, é o Ituano. Aqui o tudo ou nada, né? O Ituano principalmente é vencer e torcer pro Santa derrapar no jogo dele. É um jogo perigoso, porque o Vila tá lá em segundo, isso significa que só depende de si para se classificar. Vai fazer de tudo para não perder essa segunda posição. Cabe aqui, se você tivesse verba, se eu tivesse mais verba, quiser aumentar o jogo ou até desdobrar, jogar aí um triplo, tá? Que aí você vai se garantir. Um duplo, um X talvez, mas não tenho tanto assim, não quero arriscar tanto. A loteca no futebol atual não está merecendo um investimento alto, porque os campeonatos, como eu escrevi lá no bogoteca.com, e vocês podem ver, tá um campeonato ioiô. Se você olhar a tabela de classificação do primeiro turno da Série A brasileira para o segundo turno, você vai ver diferenças absurdas, né? É times que dispararam lá para a ponta, é outros que tinham a campanha boa, estão lá embaixo, caso de um Fluminense no segundo turno, do Atlético Paranaense, como eu já falei, subindo já lá para cima, ele que estava lá embaixo. Quer dizer, como é que nós vamos confiar em alguém? Né? Quem vai ser a próxima vítima? Qual vai ser o resultado do próximo jogo? Qual vai estar o estado de espírito? A gente está ficando confuso nisso, muito confuso. Por isso que eu digo, não vamos gastar muito, tá? Beleza, galera? Então eu falei aqui do Ituano no jogo 12, chego agora no penúltimo jogo, é o duelo dos Atléticos, aí eu tenho o Galo recebendo o Dragão. Agora eu só penso assim, eu vou de Atlético seco, porque um time que quer o título jogando em casa, automaticamente nós devemos acreditar que ele deva vencer, até porque o time é bom. O time é bom e tem condições de vencer o Atlético Goianiense, né? Ou se ele não vencer, ele praticamente vai estar abrindo mão do título. Então vou confiar que a lógica vai prevalecer aqui, Atlético Mineiro coluna 1 no jogo 13. No 14 é um duelo legal, né? Isso aí eu vou querer assistir, eu acho que vai ser um jogo bom pra caramba. O Ceará pegando o Bragantino. E aí tem aquela situação interessante, né? O Vozão fora de casa faz um barulho tremendo. Bateu agora há pouco do Flamengo, mas quando joga em casa, o barulho diminui. Não sei se é o estádio vazio, porque o último jogo que fez em casa perdeu pro Inter, né? Foi 2-0 que ele perdeu. Perdeu 2-0 pro Inter, ganhou de 2-0 do Flamengo, equilibrou, mas recebe o Bragantino. O Bragantino é outro daquele ioiô. Primeiro turno mais ou menos, mais para menos que para mais. E segundo turno bonito. Pouco tempo meteu a sacolada bonita 4-2 do São Paulo. Ia vencendo o Atlético Mineiro, isso lá em Bragança Paulista. Tomou o gol no minuto derradeiro lá dos descontos, num pênalti muito discutível. Fato é que acabou empatando, mas a reação dele é notória. Então, fecho o jogo 14 usando aqui o meu último duplo disponível num jogo de 5 duplos. Tá ok, galera? É isso aí, é futebol, é loteca, é emoção, é vovoteca. Se inscreva no canal, dê o like, toque o sininho e vamos em frente que atrás vem gente, com Deus no comando sempre, tudo fica mais fácil. Amém.